Salve pessoal, beleza? É, Galera, a gente falou no último vídeo, né, sobre o David Hume, né? Eu tinha explicado como ele pensa, né, que ele é um filósofo empirista, diferente do Descartes, que é racionalista, né? Que privilegia a razão, ele fala que a razão é a nossa capacidade mais importante quando o assunto é aquisição de conhecimento, né? Quando a gente está conhecendo as coisas, o mais importante é a nossa racionalidade. E para o Hume, quando o assunto é conhecimento, o que é mais importante são os nossos sentidos, né? Então, um é racionalista e o outro empirista. Empirista, né, vem de uma palavra grega empiria, que significa experiência, tá? Então, daí que vem esse termo empirista. Então, galera, eu tinha comentado que para o David Hume, todo o nosso conhecimento, tudo que se passa na nossa cabeça, teve origem nos nossos sentidos, tá? Então, a gente vai vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo gostos, tendo sensações, e todas essas experiências vão sendo impressas ali na nossa cabeça e vão formando o nosso pensamento, nossa imaginação. Então, para o Hume, nada é, é, se forma na nossa cabeça sem ser dessa forma. Então, tudo que está dentro do nosso pensamento passou antes pelos nossos sentidos, foi uma sensação, né? Seja algo que a gente sentiu, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente sentiu com o paladar, ou uma sensação que a gente teve, né? Isso foi formando o nosso pensamento, o nosso imaginário. Tranquilo? Galera, hoje eu vou falar das críticas que o Hume fez ao Descartes, tá? E eu vou linkar junto o último vídeo sobre Descartes para vocês pegarem um pouco a ideia, reverem o vídeo e entenderem, retomarem um pouco essa crítica, tá bom? Galera, a primeira crítica que o Hume faz ao Descartes, ele vai dizer que é crítica à ideia do eu cartesiano, tá? Então, assim, não sei se vocês lembram, mas a gente falou que Descartes ele se propôs a duvidar de tudo para ver se encontrava alguma coisa na qual ele pudesse se fiar, né, se basear para construir a filosofia dele, tá? Então, para o Descartes, a princípio, né, a gente viu que ele não duvida dessas coisas, mas a princípio ele poderia dizer que a gente pode duvidar de tudo, menos de uma coisa, que é a nossa consciência, o nosso eu, tá? Então eu tinha falado sobre o solipsismo, né? Deu uma pesquisada nessa palavrinha aí. Solipsismo, é uma palavrinha diferente. Não sei se vocês já brincaram disso, né? De duvidar de tudo, de questionar tudo, de pensar que tudo à nossa volta pode ser uma grande ilusão, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Eu, quando era jovem, eu nem sabia o que era filosofia e eu brincava com isso na minha cabeça. Pô, será que meus pais são reais? Será que o mundo é real? Será que tudo isso é real ou será que isso é uma ilusão, né? Essa brincadeira se chama solipsismo. Não é loucura isso. Isso é uma brincadeira que a gente faz com a nossa imaginação, tá? E é nesse estado que o Descartes deixa a gente com o argumento do Deus enganador, né? Que ele fala: e se por acaso existir um Deus que nos engane acerca de tudo? Tudo pode ser uma ilusão, né? Na possibilidade desse Deus existir, a gente pode estar enganado a respeito de tudo, tá? E eu também dei a dica lá do filme Matrix, né? Que não era um Deus, mas eram as máquinas que faziam com que as pessoas vivessem numa ilusão, né? Era tipo as pessoas viviam numa realidade virtual acreditando que estavam vivendo uma vida real, mas no fundo, tudo aquilo era uma realidade virtual causada por máquinas, né? Então, mas vamos voltar aqui para a gente não se perder. No solipsismo, com o argumento do Deus enganador, se a gente duvida de tudo, qual a única coisa que a gente não pode duvidar, né? Aí vai vir a frase do Descartes: penso, logo existo. Por quê? Né? A gente pode duvidar de tudo, menos da gente, menos da nossa existência, né?
E o Descartes ele não está falando da nossa existência enquanto carne e osso, porque isso aqui pode ser uma ilusão também no argumento do Deus enganador. Então ele não está falando de matéria, ele não está falando de nós enquanto seres em carne e osso. Ele está falando da gente enquanto consciência. Para o Descartes, né, e às vezes ele assimila isso com a alma, ele vai usar como sinônimo para falar disso da alma, né, nossa alma, nossa consciência. Aquilo que a gente pode ter mais certeza é da nossa consciência. E ele usa isso para construir a filosofia dele, para começar a defender as ideias dele. Ele vai começar pela nossa consciência, né, que ele chama de cogito, né? Se vocês verem essa palavrinha difícil aí na prova, cogito cartesiano, ou seja, nós enquanto consciência, enquanto pensamento, né? Nosso pensamento, nossa consciência. E o Hume vai dizer o seguinte, olha, vê se faz sentido essa crítica do Hume. O Hume vai dizer o seguinte, quando eu me volto para mim, eu não tenho a experiência de um eu. Eu não tenho uma consciência, eu não percebo uma consciência, algo como um eu, né? Quando eu me volto para mim, o que eu percebo, né? O que eu constato? Eu constato as percepções que eu estou tendo. Então, quando eu me volto para mim, eu não me deparo com a minha consciência, mas sim com percepções que eu tenho. E percepções são variadas, são difusas, elas estão mudando constantemente. Então, assim, quando eu me volto para mim, né, eu sinto a temperatura que está no meu corpo, né, a temperatura ambiente, eu percebo que eu estou vendo algo, eu percebo que eu estou ouvindo minha voz, né? Então, quando eu me volto para mim, eu constato uma pluralidade de percepções. Eu não percebo um eu não percebo uma consciência. Não sei se vocês concordam com isso, né? Mas ele vai falar, quando me volto para mim, eu constato uma pluralidade de percepções, né? E então ele vai falar que não existe essa percepção de um eu como algo contínuo, como algo único, né? Não existe essa consciência, esse algo único que sou eu, né? O que existem são múltiplas percepções, né? Talvez o que gera essa consciência de que existe um eu, né, que perdura desde o meu nascimento até a minha morte, né, que é essa consciência, isso que o Descartes chama de cogito, seja a nossa memória, mas tudo isso vai mudando constantemente. Então, para o David Hume, primeiro que não dá para falar disso, né, que o Descartes chama de cogito, do eu pensante, né, que eu estou chamando aqui de consciência. Porque isso, né, se é que a gente pode falar disso, não é algo único, que ele muda o tempo todo, né? Então a gente não é a mesma pessoa, né, que foi alguns segundos atrás. A gente não tem como perceber a si mesmo como esse algo uno e contínuo, tá bom? E o Hume vai até falar que, dá um exemplo que quando a gente dorme num sono profundo, né, é como se a gente deixasse de existir. Então, como é que existe esse eu que perdura o tempo todo, né? Ele deixa de existir quando a gente dorme? Não, o que acontece é que a gente deixa de perceber, a nossa percepção, ocorre um lapso ali nas nossas percepções, né? A gente deixa de perceber coisas, porque a gente está dormindo em sono profundo. Então, essa é uma das críticas que o Hume vai fazer ao Descartes. A segunda, galera, é a ideia de Deus, né? Que o Descartes, ele começa a construir a filosofia dele usando essa ideia do eu pensante e com isso provando que Deus existe, né? Que ele vai falar que a gente consegue conceber a perfeição, só que a gente é imperfeito, logo só existindo um Deus para fazer com que a gente consiga perceber, né, a perfeição que é Deus, né? Porque a gente, como a gente é imperfeito, a gente não poderia chegar a essa ideia sozinho. A gente não conseguiria conceber a perfeição por conta própria, porque nós somos imperfeitos,
né? Então só existindo Deus para que a gente consiga contemplá-lo, concebê-lo, né? Só que assim, o Hume, ele vai dizer o seguinte, que a gente concebe a perfeição a partir de experiências imperfeitas, né? E isso está no campo do nosso dia a dia, né? E eu vou usar aqui um exemplo bem bobo, né? Supomos que eu vi uma mulher, né, muito bonita e eu fiquei, caraca, que mulher gata, assim, nunca vou ver uma mulher mais linda do que essa, né? Tempo depois, meses, um ano, tempo depois eu vejo outra mulher que, tipo, eu fico impressionado com a beleza daquela mulher e, pra mim, né, ela bateu o recorde da anterior, ela conseguiu ser muito mais bonita que a anterior e aquilo me deixou impressionado, fascinado, encantado, né? E eu acho que eu nunca vou ver uma mulher tão bonita quanto aquela. Tempos depois, né, eu vejo outra que eu acho ainda mais exuberante, mais gata, mais bonita. Então, tendo essa percepção graduada, eu posso conceber o que seria o ápice, né, da beleza, por exemplo, né? Ou até, já que Deus, né, tem esses vários atributos, eu vendo ações justas, eu posso ver progressivamente, uma mais justa que a outra, eu posso tentar conceber o que é o ápice da justiça, vendo várias ações bondosas, tentando sentir o que é o bem, o que é a bondade, progressivamente com as minhas experiências da vida, eu posso tentar projetar o que seria o ápice da bondade, né? O ápice da perfeição no sentido de beleza, justiça, bondade, né? E são as minhas experiências de vida, né, que são limitadas, imperfeitas, que faz com que eu projete uma perfeição. Então, assim, com esse argumento do Hume, não existe essa necessidade de existir um Deus para colocar essa ideia na gente, tá? O Hume era um empirista, né? Ele acreditava na experiência, né? E ao que consta ele era agnóstico, né? Ou seja, ele não dizia que Deus não existia, nem que ele existia, né? Ele entendia que não tinha como saber se Deus existia ou não, porque Deus não estava no campo das experiências dele. Então, sei lá, ele suspendia juízo, tá? Aí os dois argumentos do Hume em relação ao Descartes são esses, tá bom, galera? Abração. O vídeo já ficou longo já.